Oi! Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 6 do livro Como Fazer Escolhas Certas, da Elizabeth George. E esse capítulo tem como tema Tendo uma Vida Mais Parecida com Jesus. Assim que tudo começa a caminhar, você precisa começar de fato o seu dia. Nesse instante, você tem uma grande escolha a fazer. Eu permitirei que meu dia se arraste para o fosso do desespero ou eu vou escolher andar pelo Espírito? A lista de escolhas que uma mulher precisa fazer é interminável. Como caminhar pelo Espírito me ajuda a resolver os problemas e a fazer escolhas certas? Quando você caminha pelo Espírito, você recebe a orientação e a instrução do Espírito Santo de Deus. Com a garantia da mão do Senhor nos guiando, você lidará muito bem com as suas opções e também se sentirá mais confiante. O que significa andar pelo Espírito? Quando você escolhe andar pelo Espírito, a sua vida, as suas ações, as suas reações ficam marcadas por aquilo que a Bíblia se refere como o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Essas características do fruto do Espírito você consegue encontrar na sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 5, os versículos 22 e 23. Em vez de ficar com raiva, você sorri com alegria enquanto espera para ver como Deus vai te auxiliar, enquanto você e ele juntos trabalham no decorrer deste dia. Ao longo de toda a Bíblia, o termo fruto, ele se refere à evidência do que está dentro de você. O fruto do Espírito, ele exige uma escolha. Eu vou escolher ou não andar pelo Espírito Santo para lidar com essa situação, com esse incidente ou com esse problema da maneira que Deus gostaria que eu agisse. Andar pelo Espírito significa ser controlado pelo Espírito. O amor, ele é o sacrifício do eu. O fruto do Espírito, com todas as suas virtudes, exige decisões e escolhas. E isso não é diferente em relação ao amor. É difícil amar em condições estressantes e quando elas são menos do que ideais. A alegria é o sacrifício do louvor. Quando a vida é boa, o louvor e a ação de graças fluem livremente do nosso coração e lábios. No entanto, quando a vida fica escura e tempestuosa, o louvor e as ações de graça não fluem tão facilmente. E são nesses momentos que as pessoas confundem a alegria espiritual com a emoção da felicidade. A alegria, ela se assemelha a isto. Embora você não se sinta com vontade de louvar o Senhor e agradecer a Ele por tudo que está acontecendo em sua vida, você segue em frente e escolhe fazer tudo o que Deus diz, elevando louvores aos céus. Apesar das suas circunstâncias, você faz o esforço, a escolha de ser grato. Essa é a razão pela qual a alegria é denominada de sacrifício. Você dirige o seu foco no Senhor e não em seus problemas. A paz é o sacrifício da confiança. Você e eu fazemos o sacrifício da confiança quando enfrentamos a dor, o estresse e escolhemos confiar em Deus, em vez de entrar em pânico ou de ter uma crise nervosa. Escolher confiar em Deus, fazendo o sacrifício da confiança, faz você experimentar a paz do Senhor mesmo em meio ao caos. O apóstolo Paulo, ele nos mostra como fazer o sacrifício da confiança em Filipenses 4, os versículos 6 e 7. Ele fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Primeiro, você reduz a sua ansiedade e consegue dar o primeiro passo para se distanciar dessa reação. Depois, ore. Esta é a chave para confiar em Deus. Pare de se preocupar e comece a confiar. Pare de se preocupar e comece a orar. Por fim, você desfrutará da rica
rica bênção da paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento. E também guardará o seu coração e seus pensamentos contra o medo, contra a ansiedade, contra a dúvida e a depressão. A paciência escolhe não fazer coisa alguma. A Bíblia nos ensina a vestirmos a paciência, lá em Colossenses 3:12. Da mesma maneira que nós vestimos as nossas roupas todos os dias pela manhã. A paciência, ela é uma prioridade e não existe a menor dúvida sobre isso. Nós precisamos da paciência de Deus, aquela que tem a capacidade de esperar e esperar por um tempo muito longo. E isso é quase impossível se não for com a ajuda de Deus. Qual o primeiro passo em direção à paciência? É não fazer coisa alguma. Isso não quer dizer que você não vai fazer nada, nem que você não deva fazer nada. Significa apenas que a sua primeira resposta a uma situação estressante deve ser não reagir. Quando se trata de fazer escolhas, a paciência é sempre nossa melhor amiga. É sempre fácil reagir de modo negativo ou emocional diante de uma surpresa ou algum evento doloroso, e isso é natural. No entanto, agir com paciência é sempre a escolha mais difícil, o que é sobrenatural e fruto do Espírito. Quando você é paciente, você exibe uma conduta semelhante à de Cristo. A benignidade escolhe planejar fazer algo. Esta, como todas as outras virtudes do Espírito, ela deseja uma ação piedosa e, portanto, ela escolhe oportunidades para poder fazer algo. A benignidade é a delicadeza e a preocupação em relação às outras pessoas. Sempre que você tiver um relacionamento desafiador ou um encontro desagradável e estressante com alguém, essa situação deve entrar na sua lista de oração. Com certeza, você não quer permitir que nenhuma pessoa ou situação frustre ou destrua o seu relacionamento com Deus. A oração ajuda o nosso coração a manter-se reto com Deus e a conduzir os seus relacionamentos da forma como Deus quer. A bondade faz tudo o que estiver ao seu alcance para derramar as bênçãos de Deus sobre as outras pessoas. Ela dá um passo gigante de boas intenções ao fazer de fato tudo o que for possível para servir os outros. Há uma regra de vida de John Wesley, que foi um pregador do século passado, sobre o princípio da bondade, que é: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, em todos os momentos que puder, para todas as pessoas que puder, pelo tempo que puder. A fidelidade escolhe simplesmente fazer algo. Como uma virtude do Espírito, a fidelidade significa escolher fazer algo, independentemente do que isso vai exigir de você. E fazer isso independentemente dos seus sentimentos, dos seus humores ou mesmo dos seus desejos. Quando você toma a decisão de fazer algo e você escolhe olhar para Deus em busca de força do Senhor e com o propósito de fazer algo, Ele lhe dá a sua graça para você ter vitória sobre o cansaço e a preguiça ou quaisquer áreas que sejam problemáticas para você. A amabilidade escolhe assumir a responsabilidade. A amabilidade, ela cresce com o confiar ao Senhor o que está acontecendo ou o que não está acontecendo em sua vida. Aos olhos do mundo, a amabilidade muitas vezes pode parecer uma fraqueza, mas é preciso ter mais força para ser amável do que para perder a cabeça, para retrucar, brigar ou mesmo ter um ataque nervoso. O domínio próprio, ele escolhe não fazer isso. Você e eu, nós vivemos em um mundo que nos pressiona para nos amoldarmos ao esquema deste mundo. É isso que está falando lá em Romanos 12, no versículo 2. Ter domínio próprio significa olhar para Deus, buscando a sua força e a sua graça para dizer não a tudo que você precisa rejeitar,
a fim de você ter uma conduta parecida com a de Cristo, segundo os padrões de Deus. Andar pelo Espírito significa viver cada momento em submissão a Deus, buscar agradar a Deus com os pensamentos que você escolhe ter, permitir que Deus guie cada passo do seu caminho, é permitir que Deus trabalhe em você e por seu intermédio e para a glória dele. E no final, ela fecha com diretrizes de Deus para fazer escolhas certas sobre como ter uma vida mais parecida com a vida de Jesus. São eles: escolha ficar mais próximo de Cristo, escolha passar mais tempo com a palavra de Deus, escolha passar mais tempo em oração, escolha obedecer às ordens de Deus e escolha lidar com o pecado. Eu espero que esse capítulo te motive a você ter escolhas que mostrem que você se parece com Jesus. Deus abençoe a sua vida e até o próximo capítulo.